Tema de hoje: conforto ou confronto. Porque você sabe, a gente está vivendo num tempo em que as pessoas, elas preferem, claro, como todo mundo, ouvir palavra de conforto. E por conta dessas palavras de conforto, e eu quero que você preste atenção e entenda, porque existem pessoas, hoje em dia, pastores, homens aí, mulheres que estão se especializando em trazer algum tipo de palavra de conforto, palavra de comando, palavra que leva a pessoa a, tipo assim, viver meio que despreocupada, porque no final Deus vai resolver tudo, vai fazer tudo. Hoje tem gente se especializando nessa área no meio da igreja. Se você vasculhar pela internet, pelo YouTube, você vai encontrar vários pregadores, vários pastores que estão se tornando aí coaching para trazer palavra de conforto, de incentivo. E é óbvio, todo mundo quer ouvir palavra de conforto e de incentivo. Todo mundo, ninguém quer ser confrontado. Mas o que eu quero estudar com os irmãos nessa manhã é que tipo de palavra estes homens e mulheres que estão se especializando hoje neste assunto, eles estão trazendo. Porque hoje tem até pregador mirim, você já deve ter ouvido aí pela internet. Tem pregador mirim e eles têm uma técnica, uma tática de falar. E eu nunca me esqueço o que eu ouvi há uns anos atrás de um grande pastor aí, pregador, de uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja grande até, que infelizmente também com o passar do tempo acabou se perdendo aí nas ideias. Mas eu nunca me esqueço, há uns 20 anos atrás, ouvi ele dizer assim, falou: o cara, para mim, o cara mais corajoso do mundo é aquele que fala que Deus mandou ele falar e Deus não mandou. Esse cara é corajoso, porque quando ele chegar diante de Deus, eu não quero estar perto. E hoje nós estamos vivendo um momento assim. Os caras falam e usam sempre, claro, o nome de Deus, em nome de Jesus, e the power, the king, the horse, de tudo e tal, né? E achar a bala e ripa lá para trás. E hoje eles começam a inventar palavras. Esses dias eu ouvia um áudio que publicaram na internet de um desses mais velho falando com o mais novo. Tipo, você precisa mudar o seu vocabulário. Esse negócio de the king, the power, você já está meio vencido. Os caras já não te dão muito mais crédito. Você tem que mudar. Se você quiser, eu posso te instruir. Você tem que falar algumas coisas novas, uma língua nova, algumas expressões novas, porque senão você vai cair em descrédito. Você já viu a fulana de tal, o fulano de tal, que estão caindo em descrédito, porque, eles vivem sempre com aquele papinho deles. Você tem que mudar, e se você quiser, eu sou especialista nessa área. Por quê? Porque o povo quer ouvir palavra que conforta. Palavra que conforta é bom, amassageia o seu ego. Meu irmão, eis que te digo, você vai receber uma herança. Já falaram glória aqui. Eis que te digo, você vai receber um carro, uma casa. Tem muitos desses que se especializaram em falar de chave. Deus está me mostrando. Ela fala assim:
Deus está me mostrando, Jesus amado, como eu tenho medo disso. Deus está me mostrando que Ele está te dando uma chave. É que ninguém tem coragem de perguntar, porque a pessoa devia perguntar: tudo bem, pastor, mas chave da onde? Do quê? De carro, de casa, de empresa? Eu preciso saber. Porque eu não estou orando pedindo uma chave, eu estou orando pedindo uma solução. Mas isso se tornou hoje tão comum no meio da igreja evangélica, que por isso muita gente tem se desviado, muita gente tem perdido a sua fé, desacreditado do evangelho. E como eu sempre digo aqui, a gente procura pregar nesse lugar o evangelho vivo. Jesus nunca enganou ninguém, ao contrário, Jesus disse que no mundo vocês terão aflições, mas Ele garantiu: eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, Paulo declarou: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. É óbvio que a gente traz palavra de conforto, mas a maioria das pessoas, dos jovens de hoje, uma geração de jovens e adolescentes, eles estão sendo treinados com palavra de conforto. E quando vem uma palavra de confronto, porque eu particularmente, eu fui criado pelos meus pais, principalmente pelo meu pai, no confronto. Tá? Tipo assim, você precisa trabalhar, cara. Você precisa levantar cedo. E meu pai não tinha aquele negócio assim: filhinho, está na hora de você levantar, querido. Mamãe já preparou café. Tá na mesa. Você não vai levantar, meu amor? Meu pai não tinha isso, irmãos. Meu pai chegava, batia na porta: levanta que já deu 6:30. Aí eu, o Marcos e a Rose, que o Roberto levantava mais cedo, que ele era policial. Eu, Marcos, a Rose, era um refrão: já já a gente levanta. 5 minutos depois, o meu pai ia lá e: levanta. E a gente: já estamos indo, pai. Já estamos indo, pai. Oh Deus, 6:30, 20 para 7 da manhã, meu pai quer que eu levante. Tá bom. E 15 para 7, mais 5 minutos, meu pai ia. Eu me lembro que meu pai pegava água, se jogou na cara da minha irmã. O colchão do pastor Marcos, ainda bem que ele não está ouvindo, né? Ele puxava assim, virava pro chão. E o meu, claro, era puxando a orelha, era tapa na cabeça. Meu pai era muito carinhoso, muito amoroso, né? Então nós fomos criados assim. Confronto, você precisa levantar, você precisa trabalhar. A vida está aí, as coisas estão acontecendo. Você não pode ficar aí nesse, né? E tem pai e mãe: ai, coitado. Tem cara que mora, tem 50 anos de idade e mora com o pai e com a mãe ainda, né? Às vezes mora com a mãe e fala: a desculpa é, né, que eu cuido da minha mãe. Papo furado, a mãe é que cuida, lava a roupa do cara, faz comida para o cara. Papo furado, né? Tem gente que não gosta de ser confrontado. Irmãos, isso não é de hoje. Se a gente olhar para a Bíblia, os profetas do passado, eles trouxeram várias palavras de confronto para as pessoas da época. Porque se você falar de conforto, como eu disse, a maioria das pessoas quer ouvir isso. Ela não quer ouvir assim: você precisa se consertar, você precisa sair dessa vida de pecado, você precisa parar de mentir. Você não precisa mentir para ter a sua empresa abençoada. Você precisa confiar mais em Deus. Escuta, você precisa orar mais, meu irmão. Vida de crente não é mamata. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra, até para você recitá-la nos momentos difíceis. Quando Jesus foi tentado, o que ele falou? Ô diabo, eu estou com fome, meu, dá um tempo, cara. Não. Ele falou: já que você está com fome, fala para essas pedras aí se tornarem pães e come. Você está com fome. Ele falou: não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Jesus conhecia a palavra. Ele recitava a palavra. E entre tantos profetas que a gente já teve neste tempo de igreja, de povo de Deus, para quem está lendo a Bíblia, aí a gente terminou agora o livro de Jeremias. E Jeremias foi um
profeta que sofreu muito, mas muito. Sofreu perseguição, foi humilhado, foi preso, bateram nele, quiseram matá-lo. Mas ele permanecia firme porque ele sabia do que Deus tinha chamado ele para fazer. E é interessante que na época dele, tem um texto, vou colocar aqui, parte de um texto que eu pensei do livro de Jeremias. Acompanhe aqui no telão, Jeremias capítulo 23, versículo 16. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor. A pessoa está desprezando a palavra do Senhor, mas ele está dizendo: vocês vão ter paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Versículo 20: a ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Versículo 21: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Versículo 22: mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Versículo 23: sou apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? 24: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. 25: ouve o que dizem os profetas, ou ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: eu tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? 27: eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Versículo 28: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Agora, o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a ver a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Por último, 29: não é minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Esse texto mostra, é parte, se você ler Jeremias, quem está lendo a Bíblia aqui sabe do que eu estou falando. Esse povo, eles estavam afastados de Deus, eles estavam pecando, eles tinham se desviado da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, esse povo estava sacrificando, alguns deles, os seus filhos ao fogo para Baal. Outros tinham postes e deuses pequenos que eram trazidos de outras nações e eles adoravam, eles se esqueceram de Deus. Eles estavam bem, vivendo dentro de uma cidade cercada, abençoada por Deus. Eles estavam bem, comendo, trabalhando, plantando, colhendo, eles estavam vivendo bem. E por conta disso, como eu já disse sempre aqui, a tendência da pessoa que está tudo indo bem na vida dele é se afastar de Deus. Porque eu não preciso de Deus agora, eu só preciso quando eu estou com dificuldade. Essa é a mentalidade do povo. E esse povo se afastou de Deus. O problema não é se afastar de Deus, o problema é praticar coisas que Deus abomina, que Deus não gosta. E eles estavam assim. Pra
você ter uma ideia, teve uma época que Jeremias, ele ia diante do povo e falava: olha, o Deus dos exércitos mandou dizer para vocês que se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem essa conduta que vocês estão vivendo, se vocês não se voltarem para Deus, vocês vão sofrer amargamente. Uns vão morrer pela espada, outros vão morrer de fome, outros vão ser levados cativos, porque Deus não tolera. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas vocês precisam mudar isso. Só que vinham outros profetas, vários, que chegavam e falavam assim: não, Jeremias está papo furado, Jeremias não sabe o que está falando, virá um tempo de bênção. Ah, gente, virá um tempo de prosperidade. Puxa, vocês não imaginam, virá um tempo de paz. Eram vários que falavam assim. Se você fizer uma comparação com hoje, tem vários falando isso. Vários que estão enganando o povo, porque o povo precisa acordar, o povo precisa despertar. Nós estamos vivendo momentos difíceis no mundo, guerras em vários lugares, dificuldades em vários países. Ou seja, o nosso país tem vivido momentos difíceis por causa de alguns serem radicais, de esquerda, de direita. Brigam, discutem por coisa que não vale a pena. Ou seja, nós estamos vivendo tempos difíceis e a palavra de Deus, Jesus, ele trouxe vários ensinos, nós vamos ler um daqui a pouco. E dentro desses ensinos ele sempre disse: olha, vocês precisam estar atentos. Vocês precisam estar ligados, vocês precisam mudar a sua mente, o seu jeito de ser, de falar, de pensar. Você precisa acreditar mais em Deus, você precisa viver uma vida diferente. É o que a gente fala para o povo, mas o povo hoje não quer ouvir isso. Ele quer ir para uma igreja e falar assim: meu irmão, você vai ser tão abençoado, querido, nossa, Deus te ama tanto, apesar do teu pecado, né? Apesar de tudo que você está fazendo, Deus te ama, e ama, mas Deus falou: você precisa mudar de vida. Sim ou não? Para Jeremias, ele foi enviado por Deus. Sabe o que fizeram com ele? Prenderam Jeremias. Falei: esse cara está mentindo. O que vale é que os profetões aqui estão falando. Prenda ele. Ficou um tempo preso, tiraram de lá, ele foi de novo falar. Tem no meio do texto, para você ter uma ideia, Deus fala para ele assim: Jeremias, eu vou te falar algo. Chama um outro assistente, um profeta menor, me fugiu o nome aqui, e manda ele escrever tudo o que eu vou te dizer. E um dos capítulos de Jeremias é a escrita que Deus colocou no coração dele, e ele ditou para o rapaz escreveu. Ele estava vivendo nessa época preso, e depois que ele escreveu, Jeremias fala para ele: vá agora e leve lá para os representantes do rei, eles precisam ler isso. E eles levaram, os homens olharam, avaliaram, leram, ficaram preocupados, porque era anunciado que Deus ia pôr a mão, ia acabar aquela situação, porque Deus, ele não compactua com o pecado. Eles olharam entre si, conversaram: vamos levar para o rei. Levaram para o rei, leram. O rei ficou preocupado à primeira instância. Passado um tempo, ele foi para o seu aposento, estava um tempo meio frio na época, foi para o seu aposento, ligado lá, um aquecimento que eles tinham na época lá para o rei descansar. Ele olhou de novo aquele rolo escrito, deu uma lida assim e falou: não, isso aqui é tudo papo furado. Pegou o rolo escrito e jogou no fogo, onde tinha lá as madeiras queimando para aquecer. Jogou, desprezou a palavra de Deus. Bom, se você ler o livro de Jeremias, Deus permitiu que o exército de Nabucodonosor viesse. Eles sitiaram, mataram, queimaram, destruíram e levaram muitos cativos. Eles passaram 70 anos presos, cativos, os que viveram. Por quê? Porque Deus falou para eles: vocês precisam mudar de vida,
Veio o profeta e trouxe uma palavra de confronto. Mas eles queriam ouvir uma palavra de conforto. E eles ouviram. Não, Jeremias está falando, tá papo furado. Você não precisa mudar de vida. Viva a tua vida aí. Deus ama todo mundo. Deus é bom. E realmente Deus ama todo mundo. Tanto ama que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E para crer em Jesus é preciso mudar a vida, mudar o entendimento. Mas hoje as pessoas parecem que não querem essa mudança, esse confronto. E é interessante que o próprio Jesus passou por isso. Eu quero ler um texto com você rapidamente aqui. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Lucas, o capítulo 4. Vamos ler juntos aí, rapidinho. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. A partir do versículo 14. O próprio subtítulo desse texto na NVI diz que Jesus foi rejeitado na Galileia. Vamos lá, versículo 14 de Lucas 4. Diz assim: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Versículo 15: ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Na verdade, Jesus é rejeitado em Nazaré. Aí, versículo 16, desculpe, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Pausa aqui. Jesus, durante a vida dele em Nazaré, ele ia à igreja todo sábado. Ele tinha o costume de ir à igreja. O livro de Hebreus relata e traz um confronto, uma palavra de confronto, dizendo o seguinte: gente, não vamos deixar de nos reunir como igreja no dia que se chama hoje. Não deixe de vir à obra do Senhor, à igreja, ter comunhão, orar uns pelos outros, aprender a palavra. Esforce-se. O nosso corpo quer ficar em casa descansando, a gente tem muita preocupação, tem trabalho, mas como Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, amém? Crie o costume de vir à igreja, de chamar pessoas para vir à igreja, conhecer o Jesus que você ama. 17. Foi-lhe entregue o livro de Isaías, do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20, então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Versículo 21, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Versículo 22, todos, olha que interessante, falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saía dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Versículo 23, Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Versículo 24, continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. 25, asseguro-lhes que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. 26, contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. 27, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta.
Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Veja que interessante, Jesus cita uma palavra e eles ficam todos felizes elogiando. Jesus apresenta uma outra palavra, eles ficam furiosos. A ponto, 29, de levantarem-se, expulsando-no da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício e abaixo. Por último, versículo 30, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Só até aí. Jesus chega, como era de costume, sua cidade, todo mundo conhecia ele, tanto que no texto diz, escuta, não é esse aqui o filho de José? Conheciam Jesus, sabiam que ele tinha vivido lá. Todo sábado ele tinha o costume de ir à igreja. E nesse dia, chegando já o seu momento de ministério, porque se você ler o começo de Lucas 4, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, passou lá 40 dias e 40 noites jejuando e orando, e depois disso o diabo foi tentá-lo. A partir dali começou o seu ministério na terra. E ele vai, passando pela Galileia, ele vai para Nazaré, a sua cidade. Chegando lá, como de costume, ele vai para a igreja. Nesse dia ele pede, entregam para ele o livro de Isaías, ele lê e ele fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e tal, esse texto que nós lemos, e no final ele diz, hoje se cumpriu isso. Tipo, eu estou aqui, está se cumprindo a palavra. Aí o povo fala, uau, Jesus, mas você não é o filho de José? Porque existem duas vertentes entre os teólogos estudiosos da Bíblia. Primeiro, eles desvalorizaram Jesus porque ele era filho de José e nascido ali, criado ali. Então, tipo assim, a gente conhece esse cara, não tem o que ele pode, não sei o que ele pode acrescentar aqui. Uma outra vertente de estudiosos pensam o seguinte, aqueles homens, eles estavam preparados para ouvir uma palavra de conforto. E eles se sentiram confortados quando Jesus disse, hoje está se cumprindo isso daqui. Oh, que maravilha e tal. Só que Jesus falou, eu sei que alguns de vocês vão dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Porque eu sei também que o profeta na sua região, na sua casa, ele não é muito aceito. E Jesus cita 2 exemplos. Ele fala da viúva que Elias foi procurar. Ele fala de Eliseu, da mesma forma, quando curou Naamã. E haviam muitos leprosos, mas ele foi, só Naamã foi curado. Haviam muitas viúvas, mas Elias só foi encontrar aquela viúva específica. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Não é porque eu estou aqui, ou sou daqui, que eu tenho que curar todo mundo, fazer para todo mundo. É preciso haver uma mudança na vida de vocês. E você vê quando a pessoa não está preparada para ouvir uma palavra de confronto, ela se levanta irada. Eles se levantaram. Imagina um culto aqui. Jesus está aqui. De repente ele cita essa palavra, aí alguns se levantam, religiosos, falam assim, esse cara, tira ele daqui. Quem que ele pensa que é? No meio do culto, aquele alvoroço, tiram Jesus, expulsam ele da igreja, levam ele lá para o precipício, vão matar esse cara. Olha que coisa louca. Se você trazer para os nossos dias aqui, irmãos, você vai encontrar pessoas assim, que quando você fala para ela, quando você prega para ela, quando você anuncia o Evangelho, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, Jesus Cristo anda conosco, anda com aqueles que o buscam de todo o coração. Só que Jesus disse o seguinte, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Meu irmão, quando você lembra de cruz, você lembra de coisa boa? Quando vem a cruz assim, você vê a cruz, o que você lembra? Nossa, como Jesus sofreu na cruz.
como ele sofreu. Antes, durante, ele viveu momentos terríveis. Foi subjugado. Colocaram, desculpe, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ainda bateram, socando. Deram chicotadas. Deixaram ele debilitado. Fizeram ele carregar uma cruz durante um bom tempo, por uma grande distância. E nesse meio tempo as pessoas cuspindo, desprezando, falando coisas terríveis. Chegando no local, colocam a cruz no chão, porque o outro teve que carregar. Jesus chegou a um ponto que ele não conseguia mais, estava esgotada a sua força física. Colocam ele na cruz, batem os pregos e levantam a cruz e deixam ele exposto, para que todos vissem. Quem desobedece às ordens aqui do César, de Pilatos e tal, morre assim. Escuta, mas ele não fez nada. Não, ele tem que morrer, para que se cumprisse a palavra. Então, quando eu penso na cruz, eu lembro de Jesus lá. Eu lembro do quanto ele sofreu para eu estar aqui hoje. Ele pagou um preço caríssimo. E às vezes você traz a mesma palavra que Jesus traz. Porque você pensa que Jesus só trouxe palavra de conforto? Não. Jesus trouxe os fariseus, aqueles caras lá, Jesus confrontava. Chegou um momento que Jesus viu o comércio dentro da igreja, que ele chegou lá chutando o pau da barraca. Vocês estão transformando a casa do meu pai aqui num covil de ladrões. Jesus confrontou muita gente. Se você olhar bem para aquele milagre que Jesus fez, que o anjo descia, mexia a água, entrava, e o cara 38 anos naquela situação. Jesus chega e fala: você quer ser curado? Mas não tem me ajuda. Não, eu estou aqui, eu quero ser curado. Levanta e anda. Aí ele, legal, pegou e foi embora. Aí passado um tempo, Jesus encontra ele num outro lugar. E ele está lá todo feliz e tal. Aí Jesus passa por ele e fala assim: tudo bem, só que toma cuidado, viu? Cuidado para você não cometer os mesmos erros que você cometia e voltar na mesma situação que você estava. Falou isso. Você lê no texto, está lá. Ou seja, Jesus também trouxe algumas palavras de confronto. É preciso mudar. É preciso trazer entendimento às pessoas. Porque só falar de conforto é fácil. Isso aí enche igreja, irmãos. Enche igreja falar de conforto. Que Deus vai te abençoar. Que Deus vai tá do teu, e Ele está do nosso lado, Ele vai abençoar. Mas algumas coisas nós precisamos fazer. Deus vai te curar. E se Deus não te curar? Então eu não quero, porque Deus não cura. Não. Jesus falou. Elias foi lá atender uma viúva. Eliseu foi lá e atendeu um cara. Em meio a tantos que estavam enfermos. Por quê? Porque Deus tem a sua forma específica de trabalhar. Agora, que Deus ama a todos, que Deus trouxe salvação para todos, isso é fato. Jesus morreu. Mas quando eu olho para a cruz hoje, eu vejo a cruz vazia, porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, ressuscitou, está vivo, tem todo o poder dos céus e na terra. E antes de ir para o céu, ele falou assim: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está conosco, Ele anda conosco. E por que Deus permite situações? Nós já estudamos isso esse ano aqui. Deus permite para a gente aprender. Porque você já deve ter imaginado isso. Tem gente que fala assim: quando eu me aposentar, né, eu vou me aposentar, e agora está cada vez mais difícil se aposentar, né? Mas antigamente o cara falava assim: 30 anos, me aposento, aí vou amarrar o burro na sombra, e vou só viajar, vou curtir e tal. Nada contra, trabalhou a vida toda para isso. Mas o conforto, ele gera uma paralisação. Na maioria das vezes, irmãos, nós precisamos ser confrontados. Eu pelo menos tenho esse perfil.
Comentava com o Marcial ontem. Eu tenho esse perfil. Eu gosto de ser confrontado. Tipo assim, você não fez direito. Você pode fazer melhor. Escuta, vamos estudar. Vamos aprender mais. Vamos se esforçar mais. Eu gosto de ser confrontado. Porque se a pessoa vier trazer uma massagem para o seu ego, né? Oh, meu irmão, você está tão bem, você está tão bom, aleluia. É legal ouvir isso. Oh, meu irmão, não se esforce tanto. Oh, meu irmão, dá um tempo. Estudar para quê? Está cheio de advogado que estudou e está aí passando necessidade. Então, para que estudar? Chega. Irmão, para com isso, que nós estudamos domingo retrasado aqui. Você tem valor, o Espírito Santo habita em você. Deus quer capacitar a tua vida para viver tempos melhores. Eu posso viver tempos melhores? Lógico que pode, desde que você se esforce. Essa palavra está cheia na Bíblia, repleta, esforça-te. Deus fala esforça-te. Deus não fala assim, filho, fica dormindo na rede, que eu vou pelejar por você. Filho, fica sossegado, tá? Não, esforça-te. Se você olhar para Jesus no barco, Jesus está cansado, como disse o pastor Luiz aqui, na quinta-feira, que pregou aqui, e Jesus não parava, Jesus estava sempre em movimento. E de tanto movimento, chegou um momento que ele se cansou, ele estava no barco, estava lá deitado, e o barco indo a pique, e os discípulos lá preocupados. Aí ele chega em Jesus e fala, Jesus, o senhor não está vendo, nós estamos morrendo. E Jesus, quando está no barco, por pior que seja a tempestade, basta uma palavra dele. E ele foi lá, e ele diz assim, aquieta-te vento, acalma-te mar. E veio aquela bonança. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, vocês têm pouca fé, hein, meu? Vocês precisam aumentar a fé de vocês, viu? Vocês estão meio fraquinhos, vocês entenderam? Jesus, ele trazia uma palavra de conforto, mas também ele trazia uma palavra de confronto. E eu estou te trazendo isso hoje, porque nós estamos no começo de setembro, estamos até o final do ano, para a gente se movimentar. Está cheio de vida aqui nessa região precisando de Jesus. Está cheio de pessoas na sua família precisando de Jesus. Sim ou não? Sim. Eu tenho familiares meus que estão desviados. E eu estou orando para que Deus tenha misericórdia e os traga de volta. Aqui ou outra igreja, mas que os pegue de volta. Eu tenho tios meus, eu falei ontem para os obreiros aqui. Um tem 93 anos de idade. A outra tem 97 anos de idade. A outra tem 86 anos de idade. 3 que sobraram da leva do meu pai. Da minha mãe já foi tudo embora. Estão aí fazendo hora extra no mundo. Mas eu oro para que Deus salve a vida deles. Procuro mandar devocional, falar de Jesus. Já fui na casa, já falei. Ou seja, a gente precisa entender que não é esse negócio, eu sou crente, vou para a igreja para receber a bênção. Tá, você é abençoado, hoje vai ter o culto da vitória. Até hoje eu queria entender como é que é esse culto da vitória, né? Você chega lá e sai de lá cheio da vitória. E as pessoas que vão e não saem vitoriosas, o que acontece com essas pessoas? Não, eu vou para a igreja porque eu sei em quem tenho crido. Mesmo com dificuldade, com problema, eu estou lá, batendo meu cartão na presença de Deus, glorificando o nome dEle. E eu creio que na hora dEle as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, eu creio que Ele anda comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus anda com você. Você não sentiu isso ainda? Chegou o momento de você se voltar para Deus. Deus anda com você. Deus quer te capacitar. Deus quer te fortalecer. Deus quer usar a tua vida para ganhar outras pessoas. É legal ter dinheiro, é legal viajar, é legal curtir, mas é muito mais legal estar na presença de um Deus vivo e poderoso. Amém? Amém. Mesmo assentados, fecha os teus olhos. Nós vamos orar. Eu não tenho mais tempo. Mas eu quero te encorajar nesse tempo que temos, antes de participar da ceia, a gente orar sobre isso. Talvez, eu quero aqui especular, talvez,
você, no seu entendimento, de tanto que você ouve por aí, pregações de internet, você tem ouvido palavras de conforto e tal, mas essas coisas talvez não aconteçam na tua vida. Por quê? Deus está mentindo? Não. Cuidado onde você ou de quem você está ouvindo essas palavras. Cuidado. Você sabe que aqui na igreja nós prezamos pela palavra de Deus. A gente prega aqui a verdade. E na maioria dos casos a gente ensina mais esse confronto do que o conforto. Porque quanto mais confrontado nós somos, mais a gente cresce. Deus chamou Elias, tirou ele da caverna e falou: o que você está fazendo aí? Ele podia ter chegado lá: Elias, queridinho, por que você está aí, meu filho? Oh! Não, Deus chegou lá e falou: o que você está fazendo aí, Elias? Não, eu estou aqui porque só sobrou eu e... não, filho, sai da caverna, eu tenho muita coisa para fazer através da tua vida ainda. Sai daí, sai daí, sai daí. O problema nosso é que nós estamos acostumados a ouvir tanta palavra de conforto, que as coisas não acontecem como nós gostaríamos, e a gente começa a ficar frustrado e desanimar. Ah, meu irmão, minha irmã, eu trouxe esse ensino para você hoje, para você despertar. Que Deus te capacite para você realmente peneirar o que você tem ouvido por aí. Ouça mesmo a palavra de Deus. Aliás, até se eu posso te aconselhar, dê preferência às palavras que te confrontam, porque elas vão trazer crescimento para a tua vida. É óbvio que palavra de conforto é bom e a gente precisa, mas toma cuidado com o que você tem ouvido por aí, não deixe o inimigo te enganar. Como eu disse no começo, está cheio de especialistas hoje que querem o teu dinheiro, que querem a tua vida, e estão trazendo palavras que massageiam egos, que levam as pessoas a até trocar de igreja, porque... Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Que Deus possa completar através do seu Espírito essa palavra, essa ministração na tua vida hoje, em nome de Jesus. Quero te encorajar, antes da gente participar da ceia, de você abrir teu coração e falar com Deus. Entender, se você entendeu o que foi ministrado aqui hoje, falar com Ele: Senhor, muda a minha mente. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. Eu quero ser preparado por Ti para enfrentar as dificuldades. E nos momentos difíceis, Senhor, eu creio que mesmo na dificuldade, na enfermidade, na luta, o Senhor está comigo. Se você crê nessa palavra, fale com Deus. Este é o momento, em nome de Jesus.